Agora, eu queria pedir o Glauquinho para dar a palavra pastoral para nós, né? Eu queria ler um texto da Bíblia que está na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses, onde ele conta um testemunho rápido, né, em breves palavras, da vida dele, do que ele deixou para trás e do que ele recebeu ao confiar a vida dele a Jesus. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo de número 4, ele diz assim: ainda que também podia confiar na carne, essa expressão confiar na carne quer dizer confiar na aparência, na condição que ele possuía como um ser humano situado socialmente. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo está aqui falando de tudo que ele perdeu, mas também do que ele ganhou, quando ele se voltou para o Evangelho. Ele disse: se alguém tinha razões para confiar, ou se sentir confortável pela posição que tinha nesse mundo, ele disse: eu ainda mais. Porque dentro do povo onde ele vivia, ele tinha muita respeitabilidade, né? Ele disse: eu sou da linhagem de Israel, sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, que foi o primeiro rei de Israel. Saul foi da tribo de Benjamim. E quando ele diz hebreu de hebreus, quer dizer, meus pais, todos dois eram hebreus. Além do que ele poderia ter incluído aqui, mas não fez, porque a questão dele era mais com os judeus, ele possuía, além da cidadania judaica, a cidadania romana também, né? E ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, quer dizer, ele se inseria dentro dos preceitos da lei, que traziam toda aquela admiração e reconhecimento, com muita exatidão. Ele não era um prosélito, um judeu que havia se convertido ao judaísmo, ele era um judeu de origem. Ele não se circuncidou fora de época, como alguém que veio de fora e quis depois se ajustar. Ele foi circuncidado ao 8º dia, como diz a lei. Ele diz que pelo zelo que ele tinha pela religião judaica o fez perseguidor da igreja. Talvez isso soe desagradável aos nossos ouvidos hoje, mas no meio do povo dele soava agradável. Quer dizer que ele zelava pela unidade do povo judeu em função de uma religião só, e o cristianismo era uma ameaça de fratura. E ele dizia: olha, eu fui tão zeloso pelo meu povo, pela minha linhagem, que eu persegui a igreja. Então ele diz aqui: segundo o zelo fui perseguidor da igreja. Ele, segundo a lei, fui fariseu, que era uma seita muito respeitável dentre os judeus, porque valorizava muito a leitura, os estudos. Aliás, Paulo aprendeu aos pés de um mestre daquela época, que era um dos maiores mestres da teologia judaica, que era Gamaliel. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Quando o Sinédrio decidiu pela morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, Saulo estava lá no Sinédrio. Ele não arremessou pedras, ele estava só segurando as túnicas dos que arremessavam, mas isso mostra que ele tinha, digamos assim, toda a probabilidade de vir a ser um membro do Sinédrio, que era o Senado dos judeus. Ele diz que, quanto à lei, ele era considerado, ninguém é cumpridor exato da lei, todos somos pecadores, mas quanto ao modo que os fariseus interpretavam a lei, que diminuía o rigor da lei, não colocava ela no grau de exigência que Deus punha, mas eles suavizavam para que eles pudessem acomodar o que eles já viviam. Ele dizia: quanto à lei eu fui irrepreensível, considerado por eles, entre eles, como uma pessoa irrepreensível, que não havia do que se repreender. Então ele tinha toda uma carreira que era promissora no meio do seu povo. Quando ele perseguiu a igreja, inclusive, ele foi com autorização que foi dada pelos sacerdotes. Ele foi, digamos assim, como um representante da religião judaica para perseguir cristãos. Foi quando ele teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco, que apareceu a ele numa visão, e ele converteu-se.
Na verdade, não foi nem Jesus quem pregou para ele, quem pregou foi Estevão. Antes, ele estava no Sinédrio e Estevão estava para ser julgado. Estevão tinha o rosto como de um anjo, enquanto todos rangiam os dentes contra ele. E Estevão começou a expor todo o plano de Deus, desde os dias do Velho Testamento, Abraão, Moisés, até chegar em Cristo. Mas ele se entusiasmava tanto com aquilo que falava, que ele teve uma visão, de repente, no meio da fala, no meio do discurso. Ele disse: eu vejo o céu aberto agora e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Como se naquele momento Jesus tivesse colocado de pé no seu trono, no céu, para recebê-lo, porque ele ia ser apedrejado, né? E ele disse: eu estou vendo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, arremessaram pedras contra ele, e ele morreu dizendo a Deus: não impute a ninguém esse pecado contra mim, mas recebe, Senhor, o meu espírito. Saulo ali ficou perturbadíssimo, porque Paulo ficou dividido entre o quê? Entre a religião que ele amava, que era dos seus pais, entre os costumes e as tradições do seu povo, a que ele estava vinculado, a todas as possibilidades de ascensão que ele tinha lá dentro, e um testemunho de um homem que era muito convincente, não só pelo que argumentara, mas pelo modo como viveu e pelo modo como morreu. E Paulo ficou tão perturbado que ele resolveu pedir autorização naquele momento para depois sair perseguindo a igreja. Mas a perseguição que ele fez da igreja era, na verdade, uma forma de ele se libertar. Era como se ele dissesse: se eu perseguir esses cristãos e acabar com isso, eu não vou ter mais que ficar dividido. Será que eles estão certos ou errados? Acabou, pronto, morreu. Inclusive Gamaliel, que era o mestre de Paulo, defendia essa tese. Noutra parte da Bíblia, no livro de Atos, tem uma hora que Gamaliel fala aos seus pares, e Gamaliel diz: não vamos se preocupar com o cristianismo, não. Se isso daí é de Deus, vai permanecer. Se não for, vai se desfazer. Mas achando que ia se desfazer. Então Paulo quis apressar esse se desfazer, porque ele estava sem dormir de noite. Lembrando de Estevão, do que Estevão dizia. Mas ali no caminho de Damasco, Jesus aparece, ele cai por terra, né? Provavelmente cai do seu cavalo. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Indicando que, na verdade, Saulo estava muito mais do que perseguir a igreja. Ele estava querendo tirar a possibilidade de que Jesus fosse o Messias. Ele queria dissipar a igreja para não questionar se Jesus realmente era o Salvador. Aí Jesus diz: duro te é recalcitrar contra os aguilhões, contra as ferroadas, porque a consciência dele estava pesada. E ali Saulo diz: Senhor, o que queres que eu faça? Então a gente não vê nem Jesus apresentando a Saulo o Evangelho, porque é como se Saulo já tivesse entendido o Evangelho por Estevão. Jesus ali estava só fazendo o chamado final, só confrontando ele consigo mesmo, com o que ele já sabia, com aquilo que dividia o seu coração. O que dividia o coração eram os privilégios. Bem, esse negócio parece verdadeiro, mas eu vou perder todos os meus privilégios, toda essa carreira promissora, esse futuro promissor entre os judeus. Interessante que a conversão de Saulo é uma das coisas que mais comprova a veracidade da ressurreição de Jesus. Porque Paulo diz que Jesus ressuscitado apareceu a ele, né? E se não tivesse aparecido, que outra explicação se daria para um perseguidor da noite para o dia virar um perseguido? Para um homem que tinha toda uma projeção no meio do seu povo, uma carreira promissora, de repente ser perseguido pelo seu povo em todas as partes para onde ia. Em todo lugar para onde ia, Saulo era perseguido pelos judeus. No final foram os judeus que o entregaram para os romanos, para ser condenado. E se os romanos não tivessem agido, ele teria sido morto pelos judeus, era antes, na marra. Então, o que fez esse homem mudar tão repentinamente? Esse homem tão agressor, agora está defendendo o amor aos seus inimigos. Foi Paulo que disse: não resistais ao homem mau, né? Mas se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Este mesmo que estava lá perseguindo, aprisionando pessoas dentro de casas e tudo mais. O que justifica uma mudança tão repentina, senão o testemunho que ele realmente deu, de que Jesus apareceu a ele. É interessante que uma vez houve um debate numa universidade nos Estados Unidos e estavam presentes um cristão e um ateu para debater. E o cristão salientou isso. O cristão disse: olha, Jesus Cristo ressuscitou de verdade, isso prova todo o seu discurso, toda a sua vida, prova que sua morte não foi uma morte qualquer, foi uma morte substitutiva, vicária, expiatória. Foi o que ele disse, Deus o Pai deu testemunho de que aceitou a favor de nós sua morte, ressuscitando ao terceiro dia. E uma das provas da ressurreição de Jesus, disse aquele cristão, foi a mudança repentina de Paulo. Só pode ser explicada pelo testemunho que ele mesmo deu, de que ele encontrou o Cristo ressuscitado. Aí quando o cristão disse isso, o ateu disse: não, mas eu tenho uma tese para explicar isso daí.
A minha tese é que quando uma pessoa está obcecadamente contra uma coisa, ela repentinamente muda de lado para essa coisa. Aí o cristão olhou para ele e disse, então estou com muita esperança em você. Né? Então aqui Paulo vai dizer o seguinte, eu fui tudo isso, né? Tive todas essas posições, todas essas coisas. Aí ele diz, mas o que para mim era ganho, tudo isso aqui era ganho, era premiação, era possibilidade, reputei-o perda por Cristo. Quando eu descobri Jesus, pronto, Jesus é mais importante, nada disso vai valer mais. Aí ele diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Ele quer dizer, eu não perdi só essa, não, eu perdi tudo, porque no meu coração me desvinculei de tudo, nada mais se tornou importante para mim. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, como nada, para que possa ganhar a Cristo. Interessante a maneira como ele fala de Jesus, né? A excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Não é um conhecimento distante, não é um conhecimento acadêmico, não é um conhecimento de ouvir falar. Ele diz a excelência do conhecimento de Jesus. Jesus parece tão distante quando ele bota a palavra excelência, né? Alguém que está numa figura de autoridade, mas ele diz, meu Senhor, ele é o meu Senhor. Ele usa o pronome possessivo, que indica uma condição relacional. Ele é o meu Senhor, eu o recebi na minha vida, para ele ser o Senhor da minha vida, para ele ser o dono da minha vida, para ele ser o governante da minha existência. E quando eu recebi, pronto, ele preencheu tudo que eu precisava. E agora eu tenho por perda todas as coisas. Tem um salmo da Bíblia muito mal compreendido, que é o salmo que diz assim, né? O salmo 23 da Bíblia Católica, é o salmo 22, acho que é o 22, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Que tem gente que interpreta querendo dizer assim, o Senhor é meu pastor, então não vai faltar para mim dinheiro, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo. Mas não era nada disso que o salmista estava dizendo. O salmista estava dizendo o seguinte, se o Senhor é meu pastor, eu tenho falta mais do quê? O que é que eu preciso mais? É mais ou menos o que Paulo está dizendo aqui. Se o Senhor for o meu pastor, eu não tenho mais falta de nada. Tanto que a continuidade do texto é ele dizendo, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Que a sombra da morte vai me ameaçar se o Senhor está comigo? Então é um indicativo de que Jesus torna o nosso ser pleno, preenchido, né? Mas aí ele diz uma coisa interessante, ó. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Isso daqui é uma coisa interessante. Paulo diz, quando Deus me procurar, quando Deus vier a mim, eu quero ser achado em Cristo, eu não quero ser achado em mim mesmo. O que ele quer dizer é o seguinte, se Deus me encontrasse como eu sou falho, eu sou um pecador, eu seria julgado e merecedor do inferno. Mas quando Deus me procurar, eu quero ser achado em Cristo. Eu quero que Deus me olhe através de Jesus. Então, quando a gente diz que Jesus é mediador entre Deus e os homens, tem esse significado de que Jesus se coloca entre nós e Deus, de maneira que Deus, ao olhar para nós, vê Jesus. Por isso que é bem dado o nome de cristão, né? Um pequeno Cristo, um reprodutor de Cristo. Deus nos vê através de Cristo quando nós o recebemos como nosso Senhor e o nosso Salvador. Então Paulo diz, eu quero ser achado nele. Quando eu for achado por Deus, eu quero que Deus me ache ligado a ele, com a cruz dele que perdoou os meus pecados, com a ressurreição dele, onde ele está à destra de Deus intercedendo por mim, que Deus não me veja como eu sou, mas me veja através daquilo que ele fez por minha vida, morrendo na cruz, vertendo o seu sangue, e agora à destra de Deus intercedendo por mim. Aí ele diz, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Eu não tenho a luz da lei de Deus, corretamente compreendida, não como os fariseus a compreenderam, mas à luz da lei de Deus eu não tenho justiça para apresentar. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e mesmo depois de convertidos, embora nós não vivamos na prática do pecado rotineira, né, podemos ter deslizes e sempre vamos precisar nos chegar a Jesus e pedir perdão. Lá em João diz, filhinho, vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, nós ainda temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Jesus procurou mostrar aos homens que pensavam ser cumpridores da lei, que eles não eram, quando Jesus mostrou toda a radicalidade da lei. Jesus disse, ouvistes que foi dito, não matarás, mas eu vos digo, se alguém odiar no coração, se encolerizar, ressentir, já matou. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Se olhar,
e desejar a mulher do próximo, mesmo que não faça nenhum ato, já adulterou. E Jesus disse que ninguém cumpriria a lei se não amasse a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo entendimento. Então, ainda que eu fizesse tudo que a lei me diz, mas a minha motivação para fazer fosse só minha educação, meu temperamento, não fosse esse amor a Deus, que toma todo o meu ser, aquele ato ali, muito embora estivesse todo de acordo com os conformes externamente, por não ser feito com base numa devoção integral a Deus, ainda não atendia aquilo que Deus estava exigindo de mim. Então Paulo, ele está num caminho de perfeição. Ele diz nessa carta aos Filipenses: eu não me julgo perfeito, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me as coisas que para trás ficam e seguindo adiante, eu busco o alvo, o prêmio da soberana vocação celestial em Cristo Jesus. Então ele diz: eu quero ser achado em Cristo, porque em mim eu sou um pecador. Eu não tenho justiça própria que vem da lei, mas eu tenho aquela justiça que vem de Deus pela fé. A expressão justiça aqui não está naquele sentido que a gente ouve mais falar corriqueiramente, de virtude. Né? Eu devo ter a virtude de ser justo, tratar o outro dando a ele o que é peculiar a ele, o que é devido a ele. O justo aqui está no sentido forense, no sentido tribunalício, no sentido judicial. Né? Tanto que ele fala de justiça da lei. Quer dizer, se eu fosse julgado à luz da lei, eu não seria reconhecido no tribunal de Deus como um justo. Mas se eu for levado em conta por Deus, for achado nele, em Jesus, se eu for levado em conta por Deus, através do que Jesus Cristo fez por mim lá na cruz, então ele vai me reputar como justo. Ele vai me considerar como justo com base naquilo que Jesus fez. Aí ele diz: eu não tenho justiça própria que vem da lei, mas eu tenho aquela justiça que veio de Deus pela fé. Eu confiei no que Jesus Cristo fez por mim. Eu confiei na morte dele lá naquela cruz em meu lugar. E ele se torna a minha justiça perante Deus, pela qual eu sou aceito. Essa confiança de Paulo na justiça de Cristo e não na sua própria é que dava a certeza e a segurança dele do céu. Porque quando nós procuramos achar que por meio das nossas obras nós atingimos uma perfeição que merece o céu, nós sempre vamos duvidar disso. A gente pode falar isso exteriormente, mas sempre vai duvidar. Sempre que vier à tona a nossa lembrança, os nossos erros, a gente vai dizer: não, que eu não sou uma pessoa que tem uma capacidade de comparecer diante de Deus dessa maneira. E nós vamos sentir isso tanto mais quanto mais de Deus nos aproximarmos. Longe de Deus, nossa consciência fica desativada. Ela fica na dormência. Quando a gente se aproxima de Deus, ela se ativa. Aí a gente se sente mais pecador. O mais santo se sente mais pecador. E às vezes o mais pecador se sente mais santo. Porque a consciência é despertada pela proximidade de Deus. O pecado é levado mais a sério quando a gente está próximo de Deus. A gente sabe a gravidade do que fez e o quanto merece do juízo de Deus quando a gente se aproxima dele. Então, Paulo teve essa visão do grave pecado dele. E ele se arrependeu profundamente. Paulo dizia: porque eu persegui a igreja, eu sou o mínimo de todos os santos. Saulo que virou Paulo, mudou de nome, né? Aí ele dizia: por causa do que eu persegui, eu sou o mínimo de todos os santos. Ele disse: Jesus veio para salvar os pecadores, ele diz a Timóteo, dos quais eu sou o principal. Eu não mereço nem ser chamado de apóstolo. Essas são as expressões do apóstolo Paulo. Mas ele confiava em Cristo. E aqui eu termino só com a leitura de uma passagem que mostra como Paulo confiava que o que Jesus fez por ele era o bastante para lhe trazer essa segurança de salvação. Paulo diz assim em Romanos 8, a partir do 31. É tão lindo que eu acho que eu vou dispensar comentar. Eu vou só ler, porque isso está no meio de uma carta. Parece assim um hino, uma poesia, mas está no meio de uma carta ele resolvendo coisas com a igreja de Roma. Mas assim como Estevão, quando falou lá diante do Sinédrio, de repente ficou arrebatado e saiu do que estava falando. Se eu estou vendo o céu aberto, o Filho do Homem em pé à direita de Deus, parece que Paulo aqui também tem um arrebatamento no meio da fala. E ele diz assim, ó: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo, como quem diz, não foi outra pessoa, não foi o próprio Filho de Deus, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a segurança, fortaleza, né, que Paulo tinha. Então eu queria fazer uma oração em cima do que eu falei, mas a Gezinha depois pode conduzir de outra maneira. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação, providenciada no céu, por teu amor que excede todo entendimento. Amor, meu Deus, que tu tivestes por nós, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que tu és. Não porque éramos dignos, mas para que fôssemos dignificados. Nós te louvamos porque partiu de ti enviar teu Filho, Senhor, para fazer sacrifício perfeito, para a compensação da nossa culpa, de maneira que o Deus que não muda pudesse conservar a ordem moral e assim mesmo perdoar o culpado, através do arrependimento e da fé em Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que esta reconciliação contigo chegue ao coração de todos que estão aqui, Senhor, e que tua paz, a paz do perdão e a segurança da vida eterna sejam uma realidade na existência de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, viu?